Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quinto e último programa da série Educação e o Mundo do Trabalho, nossos convidados vão falar sobre o trabalho como princípio educativo na sociedade contemporânea. Estão aqui no nosso estúdio o secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Paul Singer. O professor do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gaudêncio Frigoto. E o diretor executivo do CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, Rodrigo Baggio. Você também pode participar do Salto ao vivo. Veja como. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Paul Singer, que é economista, professor titular de macroeconomia da USP, atualmente está no Ministério do Trabalho e Emprego como titular da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Gostaria que o senhor começasse então abordando o que é economia solidária, no que consiste a economia solidária e qual é o papel da Secretaria no desenvolvimento da economia solidária. A economia solidária é uma forma de organizar atividades econômicas em empreendimentos, em cooperativas ou associações que têm por característica a radical igualdade entre todos os participantes. Não há patrão e empregado, não há chefes subordinados, todos por igual administram as suas unidades, cada pessoa tem direito a um voto, muita assembleia. Quando há necessidade de ter encarregados de alguma coisa, eles são eleitos pelos demais e eles coordenam, mas não mandam. Ou seja, é uma forma completamente diferente da convencional de organizar atividades econômicas. No momento de grave crise do mundo do trabalho, como nós estamos passando no Brasil e em muitos outros países, com desemprego em massa e uma forte exclusão social, as pessoas têm grande dificuldade de achar algum trabalho que dê renda para eles. E aí, quando se associam, eles acabam criando economia solidária. A economia solidária é muito maior do que se imagina em nosso país. A Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho está fazendo um mapeamento da economia solidária no país e encontrou mais de 20 mil empreendimentos de todos os tamanhos, desde gigantescos até muitas pequenas associações de pessoas, de recicladores de lixo, como nós vamos ver, de artesãos, de camponeses e assim por diante. Nós estamos calculando, o mapeamento não está completo ainda, que mais de 2 milhões de pessoas ganham a vida na economia solidária. Tá certo. Gostaria de passar agora para o professor Gaudêncio Frigoto. O senhor coordena um projeto de pesquisa sobre educação tecnológica e o ensino médio, concepções, sujeitos e a relação qualidade-quantidade. Como falar do trabalho, então, como princípio educativo diante de uma crise, dessa crise do emprego e também da precarização do trabalho? Sem dúvida, é muito difícil falar o trabalho como princípio educativo porque no senso comum tem se confundido muito a crise do emprego com a atividade criativa do próprio homem, transformando a natureza, matérias para a sua sobrevivência. A ideia fundamental do trabalho como princípio educativo é de que, como todo ser humano precisa comer, vestir-se, é um ser de necessidades, é fundamental que todos se socializem na ideia que o trabalho é um direito e é um dever. Mas o trabalho também tem uma dimensão pedagógica, no sentido de que o trabalho nos ajuda a conhecer, praticar. Então, são duas dimensões que, com a crise do desemprego, do emprego, e com o problema da precarização do trabalho, ficam tremendamente, digamos, mutiladas. Talvez nisso que nós ouvimos agora na exposição do professor Paul,
a economia solidária possa nos dar algumas lições de como o trabalho pode ter essas duas dimensões, ser construtivo da vida do homem e ser também ele mesmo educativo. Tá certo. Rodrigo Baggio, como disse, diretor executivo, fundador do CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática, que é uma organização não governamental, presente em 19 estados brasileiros e também em outros países. Eu gostaria que você contasse um pouquinho essa história do CDI, como é que o CDI se organiza, qual é o trabalho do CDI e também por que é importante democratizar a tecnologia, as novas tecnologias, principalmente diante dessa crise de emprego. Bom, o CDI é a primeira ONG na área de inclusão digital na América Latina. Nós estamos comemorando esse ano 10 anos de existência. E a missão do CDI é promover a inclusão social através da inclusão digital, utilizando as tecnologias da informação e comunicação como ferramentas cidadãs para transformar vidas e desenvolver comunidades de baixa renda. E nós realizamos a nossa missão através das escolas de informática e cidadania, que são escolas informais que o CDI cria em parceria com organizações comunitárias que tenham credibilidade e idoneidade. Então, nesses 10 anos de existência, nós criamos 965 escolas de informática e cidadania, como foi dito, em 19 estados brasileiros e 9 países. E dessas escolas de informática e cidadania, nós temos como objetivo refletir sobre, fazer com que os usuários, as pessoas que trabalham conosco, nossos alunos, reflitam sobre a realidade da comunidade. E através do ensino da tecnologia, eles vão estar gerando alguma ação de intervenção, de impacto nessa comunidade. Então, para a gente é muito importante a associação da informática com a cidadania, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo uma nova era, que é a era da informação e do conhecimento. Então, as pessoas que estão à margem dessa nova sociedade estão à margem dos benefícios que as novas tecnologias podem trazer na área de educação, de trabalho e de entretenimento também. O que nós queremos fazer é reduzir esse apartheid digital, essa legião de excluídos tecnológicos que estão à margem dessa nova sociedade e propor um uso social, um uso cidadão das novas tecnologias. Tá certo. A primeira participação de hoje é do Luciano, do Tocantins. Oi, Luciano. Boa noite a todas as pessoas que participam do Salto para o Futuro, aqui do Teleposto, da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. A pergunta é direcionada ao professor Gaudêncio. Partindo da ideia que o trabalho pode ser ou não educativo, dependendo das condições em que se processa, e fazendo uma relação com as atividades desenvolvidas pelos educadores e alunos em condições precárias, com baixos salários, salas superlotadas, desconfortáveis, sem equipamentos, etc., poderíamos concluir que essa forma de trabalho não constitui uma ação educativa? Boa noite, obrigado. Muito obrigada, Luciano, pela sua participação. Aliás, você estava sumido aqui do Ao Vivo. Que bom que você retornou, viu? O Murilo conta com você na semana que vem na série sobre palavra, a palavra na educação. Obrigada, Luciano. Professor Gaudêncio. Luciano, de fato você narra para a gente condições que são extremamente precárias e, portanto, são também deseducativas. Entretanto, mesmo nas situações mais precárias, se a gente entende a atividade humana, o trabalho humano como criador, ele tem dimensões também positivas. Nós sabemos como professores que, apesar das dificuldades, nós criamos condições para fazer um trabalho também educativo. Então, eu sempre digo nos debates com professores e alunos que nós temos que trabalhar na contradição. Nós não podemos desistir de dar aula porque as condições são precárias. Temos que fazer uma travessia, assim como nós temos que fazer uma travessia na sociedade em cima dessa crise do desemprego, a crise do trabalho, buscar novas formas de sociedade, de organização da sociedade, para que o trabalho se torne educativo. Essa travessia se dá na contradição e na luta. A Ivoneide de Goiás participa agora. Oi, Ivoneide. Boa noite, eu sou Ivoneide do Teleposto Cora Coralina, cidade de Goiás. E nossa pergunta foi feita pela professora Aparecida. Ela pegou no texto que eu vou falar. O trabalho ou as atividades a que as pessoas se dedicam são formas de satisfazer suas necessidades que, por sua vez, são fundamentos dos direitos estabelecidos na vida de uma sociedade. Que direitos são esses? São os direitos de toda pessoa e alguns especiais das crianças e dos jovens.
direitos pelos quais os trabalhadores vêm lutando nos últimos séculos. Pergunto, realmente, que direitos são esses? Como nós, educadores, poderemos trabalhar esse direito e o prazer de trabalhar esses benefícios numa sociedade que a todo momento deparamos com pessoas desonestas que instalam em nossos governos? Como tratar essas frustrações em nossos alunos ou até em nós mesmos? Boa noite e muito obrigada. Muito obrigada, Ivoneide, você que participou durante toda essa semana nessa série. Obrigada, viu? Professor Paul. A questão que a Ivoneide levanta, que é a questão dos direitos do trabalhador, eles são muitos e estão hoje consignados na Constituição, no artigo 7º, são 32 direitos diferentes, mas eles todos dependem do trabalhador ter trabalho. Se ele não tiver trabalho, esses direitos todos não existem para ele. No entanto, a Constituição indica que um dos deveres do Estado é garantir, ou pelo menos permitir, possibilitar que todo brasileiro tenha trabalho. E isso não é impossível. Com outras políticas econômicas, fazendo o país crescer com mais vigor, como, aliás, muitos outros países estão crescendo, haveria menos desempregados, bem menos desempregados e bem menos excluídos. Além disso, políticas de criação de trabalho e renda, de geração de trabalho e renda, sobretudo políticas de apoio a microempreendimentos, a associações, a cooperativas, contribuem consideravelmente para que o direito ao trabalho se concretize e, através disso, outros direitos derivados de ter trabalho também sejam possíveis. A participação agora é da Josiane, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Josiane. Oi, eu sou a cursista Josiane, do Telepostos Paraíba do Sul. Nós estamos em recepção organizada com a orientadora Rose, no Colégio Estadual Lions Club. Nós gostaríamos que os especialistas comentassem, dentro do contexto do programa, a seguinte frase da música do Fagner: e sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Obrigada. Muito obrigada, Josiane. Você e todo o pessoal de Paraíba do Sul. Obrigada. Até semana que vem no Ao Vivo, tá bom? Rodrigo, fique à vontade. Quando a gente fala em trabalho, eu vejo que um grande desafio que a gente tem é que muitas pessoas, quando a gente fala em trabalho, pensam em emprego. E a questão do emprego é uma questão estrutural. Muito embora ONGs e a sociedade civil organizada, e empresas e governos busquem gerar novas posições de trabalho, essa é uma questão estrutural. Por isso eu aposto muito em ações pedagógicas que estimulam as pessoas de baixa renda a gerarem algum tipo de ação produtiva, né? A economia solidária. Então, por exemplo, a gente tem uma escola de informática e cidadania que fica a 800 quilômetros de Belém, capital do Pará. E nessa escola de informática e cidadania, os nossos alunos, num processo de reflexão sobre qual que é o desafio da comunidade que eles vivem, perceberam que o desafio era a questão do trabalho. Porque nessa cidade muito pequena, a prefeitura e o mercado eram responsáveis pelas posições de trabalho e as posições já estavam preenchidas. A partir dessa reflexão, a iniciativa gerada através da aplicação da proposta pedagógica do CDI, a proposta pedagógica do CDI, ela é inspirada na pedagogia, né, de Paulo Freire, fez com que os jovens se organizassem, percebessem que eles podiam fazer alguma coisa para transformar essa realidade. E eles criaram 3 microempresas dentro da Escola de Informática e Cidadania. Uma microempresa que trabalha com venda de produtos da floresta, outro artesanatos e outra produção de móveis, tendo como base esse tipo, os produtos da floresta. Então a gente tem assim, uma série de experiências dentro da nossa rede CDI, em que faz com que a gente acredite cada vez mais que esse empoderamento, esse fortalecimento dessas pessoas faça com que eles possam estar gerando os seus próprios negócios, as suas próprias cooperativas e, com isso, participando do processo, né, de trabalho e de geração de renda nessas comunidades. O trabalho dignifica o homem. Essa música do Fagner eu não conhecia, mas eu achei bastante interessante. Eu acho que é muito importante a gente se inspirar nessa frase e estimular as pessoas e cada vez mais as escolas para canalizar o processo educativo para coisas mais diretas, como o trabalho, né? Enfim, impacto mais direto na vida dessas comunidades. Professor Paul Sidney queria comentar. Não, eu queria fazer um acréscimo, eu estou inteiramente de acordo com o que o Rodrigo acabou de dizer. É que a música do Fagner mostra de uma maneira muito clara e dramática o crime que se comete quando se nega a possibilidade da pessoa participar da produção e do consumo coletivos.
o que lhe resta? Ou vai para o crime, ou vai para a mendicância. Enfim, não há nenhuma alternativa humana. Então, realmente, a questão da exclusão social é extremamente dramática no Brasil, em outros países mais ainda, eventualmente. E precisamos encontrar maneiras da educação. Esse é o exemplo concreto que o Rodrigo acabou de citar. Quer dizer, é uma escola que leva ao trabalho, que gera trabalho, gera inclusão social e gera cidadania. Eu queria fazer uma pergunta da Maria José Barreto, de Bacabal do Maranhão, que ela pergunta o que a escola pode fazer para mudar as condições de vida da comunidade na qual essa escola está inserida. Professor Gaudêncio. Eu acho que o exemplo que nós acabamos de ouvir é um exemplo. Agora, a escola tem uma função muito mais ampla que isso também. A escola é um direito social e um direito subjetivo. A escola básica, como o Gilberto Gil diz, a Bahia deu-me a régua e o compasso, o resto eu faço, numa música dele, né? Então, a escola básica é esta régua e compasso, não tomar o pé da letra, né? Que dá uma base para a vida, né? E a escola também pode ter esse tipo de iniciativa que a gente aqui sinalizou. Mas eu acho que a escola, sobretudo, tem um papel de ajudar as pessoas a se emanciparem, no sentido de que elas, se organizam e lutam, elas podem lutar por direitos, elas podem lutar para mudar o próprio curso da economia. Ao invés de uma economia concentrada, digamos, em poucos empreendimentos, que veja que a economia pode se voltar para toda a sociedade para cumprir isso que o Paulo dizia que é um direito sem o qual o ser humano começa a morrer, é mutilado. Inclusive, a sociedade tem uma visão muito negativa das pessoas que reagem a isso. Eu prefiro uma pessoa que reage de todas as formas do que se deixa, digamos, subsumir no alcoolismo ou na sarjeta. Então, a educação tem este papel de dar às pessoas a capacidade de se organizar e ter a base para disputar o seu direito na sociedade. Ok, no próximo bloco vamos saber como as novas tecnologias influenciam o mundo do trabalho. Até já. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro